Então, boa tarde a todos. O PSD convocou esta conferência de imprensa porque na passada quinta-feira o Primeiro-Ministro veio de chofre, sem explicações, um pouco à pressa, sem pensar nas consequências, anunciar a suspensão dos prazos judiciais. Essa declaração, a nosso ver, foi imprudente, perigosa e até irresponsável, pois criou uma confusão generalizada e uma sensação de caos e de desgoverno no judiciário. Cada magistrado, são eles que dirigem os processos, decidiu o que quis e como achou melhor, o que compromete a harmonia do sistema e a segurança jurídica e também a confiança de todos na justiça, e cada advogado, pior do que isso, fez o mesmo, isto é, uns deram como certo que havia uma imediata suspensão de prazos e de diligências, outros não. E alguns o que fizeram foi, confiados na palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que os induziu em erro, deixaram de cumprir prazos e, obviamente, provocaram involuntariamente prejuízos para cidadãos e para empresas que representavam. O PSD pretende, por isso, introduzir alterações à proposta de lei, por forma a que todos os sujeitos processuais e todos os processos tenham exatamente o mesmo tratamento. Eu sintetizo aqui, para além de algumas propostas de pormenor, as três que nos parecem relevantes. A primeira, assegurar o efeito retroativo da lei a 22 de janeiro de 2021, que é exatamente o dia seguinte à data em que o Primeiro-Ministro prestou estas declarações. Obviamente que, neste caso, se ressalvarão os atos e as diligências que já praticados e os respectivos efeitos, digo eu, praticados, entre a data em que o Sr. Primeiro-Ministro falou e a data em que esta lei irá entrar em vigor. Em segundo lugar, nós pretendemos introduzir outra alteração por forma a que fique totalmente claro que não estamos a impor férias judiciais e a paralisação dos tribunais. Nos tribunais superiores, que hoje já funcionam esmagadoramente através de meios eletrónicos e digitais, os processos, urgentes e não urgentes, continuarão a ser tramitados com toda a normalidade, com exceção daqueles processos que exigem a presença efetiva e física de pessoas, porque aí aplica-se o regime que a proposta de lei já fala relativamente à primeira instância. Terceira medida. Queremos eliminar a menção que existe na proposta de lei no sentido de que a Assembleia da República adote mais tarde é um convite, no fundo, que se faz à Assembleia da República para adotar um novo período de férias judiciais. Ora bem, isto, em primeiro lugar, não faz sentido porque a Assembleia da República, que tem competência legislativa exclusiva nesta matéria, não recebe lições do Governo, nem precisa de nenhum convite do Governo para fazer o que tem que fazer. Se a Assembleia da República entender que deve reconfigurar o período das férias judiciais, falo-á a seu tempo, não é agora. Até porque nós não sabemos, esta é a segunda razão, se este estado de emergência vai ou não vai durar, por quanto tempo vai durar e se esta suspensão de prazos se vai aplicar ou não, até, abstratamente é possível, para além do período de férias judiciais tradicionalmente concedidos aos tribunais. E nós falamos de férias judiciais que não são verdadeiramente férias judiciais, porque os tribunais continuam a funcionar com processos urgentes. E, portanto, a seu tempo, o PSD decidirá o que fazer relativamente a essa matéria, porque temos que deixar correr as coisas por forma a tomar decisões informadas, avisadas e não meramente panfletárias, porque nos parece que o Governo, ao introduzir este convite à Assembleia da República, depois de no ano passado não ter tido sequer a coragem de lidar com o problema, ou de dizer como faria,
vem agora colocar uma norma que é programática, ineficaz, inconsequente e é inútil porque a Assembleia da República, como digo, não precisa dela. Obviamente que nós iremos introduzir outras alterações de detalhe, de pormenor, mas essas aí não vos vou amassar com elas, porque estes são os três grandes eixos da proposta de alteração do PSD, que dará entrada aqui na Assembleia da República até sexta-feira de manhã, que é o dia em que este debate se fará. Obviamente estou disponível para eu e a minha colega Mónica Quintela para quaisquer questões que queiram colocar sobre estas matérias. Percebendo aqui esta última questão das férias judiciais e as críticas que faz, mas não seria ajuizado tentar pensar já nisto, de modo a que funcionários e mesmo magistrados pudessem saber pouco, ou seja, por exemplo, agora processos completamente diferentes, mas agora houve a crítica das eleições, não se prepararam devidamente a tempo. Aqui, não sendo a mesma coisa, não será ajuizado pensar nisto já com muito tempo. Esta questão está pensada por natureza. Agora, repare, não é a mesma coisa nós termos um estado de emergência que se prolonga por mais uma semana ou 2 semanas, nomeadamente, e não falando só do estado de emergência, falando do diploma em concreto que suspende os prazos judiciais, é muito diferente estarmos a falar de um período curto, de 1 semana ou 2 semanas, ou de um período longo, porque se o período for longo, eventualmente essa questão terá que ser equacionada, mas terá sempre muitas dificuldades. É preciso que se saiba. Há aqui alguma demagogia já instalada há muitos anos, no sentido de que as férias judiciais são períodos muito longos, que são, geralmente é 1 mês e meio, mas não são férias judiciais. Até porque se reduzir o prazo a 30 dias, os magistrados não conseguem gozar as férias todas a que têm direito, por lei, durante esses 30 dias, o que significa que terão que as gozar depois no período de funcionamento normal dos tribunais, criando disfunções e disrupções, porventura ainda mais gravosas do que aquelas que existem se as férias forem cumpridas nos 45 dias que a lei permite. Se posso dar só um exemplo? Linda. Para exemplificar, imaginemos que se alterava o regime das férias judiciais. Os funcionários, magistrados e Ministério Público obrigatoriamente têm que ter férias e que cada um iria gozar noutro período. Imagino, por exemplo, um tribunal coletivo com 3 juízes em que um tinha tirado férias em maio, outro em junho e outro em julho. Os 3 nunca conseguiam estar em simultâneo naquele tribunal. Portanto, as férias judiciais, que erradamente se chamam férias, estão pensadas para que, entre o dia 1 de setembro e o dia 15 de julho, todo o sistema judicial funcione em pleno e esteja presente. Sendo que, no período daquele 1 mês e meio, continua a funcionar em termos de processos urgentes, que são múltiplos e diferenciados, desde menores, a tudo o que é arguidos presos, portanto, insolvências. Não é a única hipótese de se abdicar das férias judiciais é os senhores magistrados e os senhores funcionários virem abdicar de gozar férias, porque senão, em vez de termos um período que possa funcionar mais, temos um ano inteiro judicial a funcionar, como disse o Dr. Carlos Peixoto, e muito bem, de uma forma disruptiva. Muito obrigado. Obrigado.